Durante o período dos séculos XVII, XVIII e XIX, contribuições importantes para a medicina foram feitas. Além disso, esses séculos se caracterizaram por inovações em áreas como a fisiologia humana, anatomia e equipamentos médicos. Nesse sentido, algumas descobertas importantes aconteceram e resultaram em aprendizados desenvolvidos em faculdades de medicina, e outras serviram de bases para o estudo e o desenvolvimento do corpo humano e de práticas médicas até então desconhecidas. Dessa forma, os estudos começam a ser direcionados para o acontecimento dos fatos. Como tudo ocorre, com isso origina-se um método hipotético dedutivo que promove o raciocínio e a experimentação para obter novas informações. William Harvey foi um médico inglês e o primeiro a descrever corretamente o sistema circulatório do sangue e suas propriedades. Ele publicou De Motu Cordis, demonstrando a circulação sanguínea. Ele descreveu a circulação que hoje conhecemos como circulação geral da seguinte forma: o sangue flui para o coração pelas veias e é distribuído do coração pelas artérias para todas as partes do corpo. O movimento do sangue é contínuo e circular. As válvulas nas veias permitem apenas a passagem do sangue para o coração e o coração bombeia sangue. Como mostram nas imagens, na letra A é o sistema cardiovascular proposto por Galeano, aberto, ar e sangue nas artérias e poros no coração. Na letra B é o sistema cardiovascular proposto por Harvey, fechado, apenas sangue nas artérias. Harvey calculou que o sangue que bombeia para o coração em uma hora equivale a 3 vezes o peso da pessoa e consegue explicar a função das válvulas das veias, mas não conseguiu demonstrar a comunicação dos sistemas arterial e venoso através dos sangue capilares. Nos anos posteriores, Harvey se dedicou à pesquisa embriológica. Em 1651, ele publicou Exercícios sobre a geração de animais, em que é sugerido pela primeira vez que humanos e outros mamíferos se produzem através da fecundação de um óvulo pelo esperma. Lastimosamente, 9 anos após sua morte, o chamado Grande Incêndio de Londres devasta a capital inglesa e destrói completamente o Colégio de Médicos, no qual muitas de suas notas e manuscritos foram mantidas. Andreas Vesalius, ou Andrés Vesalio, de acordo com os autores, é uma tradução latina de seu nome verdadeiro, Andries van Wessel. É considerado o fundador e o pai da anatomia moderna, uma das obras gráficas mais importantes do Renascimento de Humani Corporis Fabrica. Ele mergulhou nos estudos de Galeano e descobriu que suas descrições anatômicas não coincidiam. Então, ele colocou em prática uma de suas ideias mais arraigadas, que é que a anatomia teria que ser compreendida por meio da dissecção. A contribuição de Vesalius para a revolução científica do Renascimento foram a aquisição de um caráter exploratório e verdadeiro conhecimento da anatomia humana por meio da prática individualizada de dissecções em corpos, novos conhecimentos anatômicos, descrição das partes do corpo representadas por diagramas e a utilização das artes plásticas como a pintura como eixo fundamental da sua obra. Principais escolas no século XVII. A Universidade de Pádua, Itália, foi o melhor centro de ensino da Europa nos séculos XVI e XVII, mas na verdade é que não encontramos muitas informações sobre o assunto porque o corpo não é reconhecido como um objeto científico ou de conhecimento até o século XIX. Por exemplo, na França foi declarado o desaparecimento da formação médica nas universidades e também em outras partes do mundo foram dissoltas as universidades médicas. Mas um dos fatos mais importantes do século XVII foi a fundação das academias científicas, entre elas as seguintes: Academia dos Lincei, Academia Leopoldino, Carolino Caesarea, Natura Curiosorum, Academia do Cimento, Academia Francesa, Academia de Ciências. Em 1665, Hooke construiu um microscópio constituído por 2 lentes ajustadas às extremidades de um tubo de metal. Ele o utilizou para estudar detalhes de vegetais, mofo, cogumelos, esponjas e muitos outros seres. Em seu estudo mais famoso, ele descreveu a observação aos finos cortes de cortiça, que se apresentavam ao microscópio com um aspecto similar a pequenos favos de mel empilhados. Atribuiu a designação de células. Inicialmente, quando se iniciaram as teorias sobre a origem da vida, acreditava-se que os seres vivos também poderiam se originar a partir de matéria inanimada, como por exemplo, eles observavam o surgimento de larvas de inseto no lixo e acreditavam que o lixo se transformava em larvas de insetos. Ou até mesmo quando viam girinos na lagoa, acreditavam que a lama do lago se transformava em girinos. O principal defensor dessa teoria da geração espontânea, também chamada de abiogênese, era Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga. Já no século XVII, Francisco Redi
biólogo italiano, por meio de seus estudos e observações, colocou em questionamento a teoria da geração espontânea. O seu experimento mais conhecido é o que ele coloca pedaços de carne em 2 frascos abertos e apenas um deles com uma fina camada de gaze por cima. Após alguns instantes, ele analisa que os 2 frascos ficaram rodeados de moscas, mas elas só pousavam no pedaço de carne contido no frasco descoberto. Depois de alguns dias com matéria orgânica decomposta, ele notou o surgimento de larvas apenas no frasco aberto. E ele concluiu, então, que as larvas surgiram do desenvolvimento dos ovos colocados pelas moscas, e não da carne em putrefação. Assim, ele pôde concluir que a vida não surge espontaneamente, mas necessita de outro ser vivo existente, colocando em xeque a veracidade da abiogênese. Físico René Descartes nasceu em 1596 em Halle, província francesa. Foi um importante filósofo e matemático, além de ter deixado significativas contribuições para a física. Seu método filosófico introduziu um pensamento mais exato no campo da filosofia. Começou a estudar matemática com 22 anos. Descartes revolucionou o pensamento filosófico moderno. Suas contribuições deram origem à tradição racionalista que se baseia no entendimento de o conhecimento racional é inato ao ser humano. Suas principais ideias foram que a razão é inata ao ser humano, ou seja, nós já nascemos com as ideias racionais. O conhecimento deve ser claro e distinto, e o conhecimento filosófico deve ser consolidado por um método que garanta a confiabilidade do que se conhece. Racionalismo. O racionalismo, além de estar assentado nas ideias inatas, torna por base a ideia de que o conhecimento fornecido por outras fontes podem ser enganosas. Isso implica que somente o conhecimento racional e claro e distinto são válidos. Químico Thomas Sydenham. Nasceu em 1624 em uma família bem situada. Podemos afirmar que a patologia moderna se constituiu quando observações clínicas objetivas e independentes de preconceitos teóricos tornassem seu fundamento de forma consciente e sistemática. Thomas contribuiu decisivamente para essa tarefa. O programa de Sydenham buscava exponer claramente os fenômenos de cada doença, sem fundamentá-los em nenhuma hipótese ou forçá-las. Insistiu na necessidade de se afastar dos preconceitos teóricos na observação do doente, aferrando-se aos fenômenos que podem ser coletados ou separando claramente os sintomas principais. Em relação à terapêutica, Sydenham aspirava a encontrar um medicamento específico. Ele preferia o uso de plantas em vez de minerais. Portanto, podemos dizer que ele estudou os fenômenos naturais das doenças. Ele também encontrou o método pelo qual as febres podem ser curadas. Teve que encontrar a maior parte de sua prática médica nos pobres. Además, ele promoveu a medicina personalizada. Bom dia, gente. Dando sequência aqui ao trabalho, eu vou falar da parte da influência da coroa portuguesa, já que nós somos um país colonizado por Portugal, faz sentido que a gente tenha um contexto em relação a isso. O investimento médico em Portugal começou quando estava com falta de recurso médico mesmo, de recurso humano. E o objetivo maior era para o tratamento dos soldados no exército ultramarino. Quando a corte portuguesa se mudou para o Brasil, a gente teve a instalação das primeiras escolas médicas no país. E por isso a gente segue uma conformação, uma estruturação baseada no que foi montado lá. Outra questão importante para ser dita é que quando os portugueses vieram para cá, a gente teve um aumento muito grande de epidemias, né? Em função desse nosso novo fenótipo aqui e as doenças vindas de lá, né? E nisso, o fator higiene começou a ser comentado e difundido pela Europa toda, pela primeira vez. E conseguiram fazer o controle de muitas doenças apenas com exceção de atos básicos de higiene, que hoje a gente sabe que são de extrema importância e podem mudar muita coisa. Já no Brasil, a gente teve um embate muito grande entre os médicos europeus e os cirurgiões barbeiros e curandeiros que tinham na época. Eles não consideravam que os curandeiros fossem praticantes da medicina de forma correta. Daí, se alguém quiser se aprofundar no tema, eu deixei
esse artigo aqui citado, tá? Bom, aí pensando como era o curso de medicina em si, a gente tem uma influência iluminista nessa nova estruturação do curso, e com isso a gente tem a relevância da química e da física, e pensando pela primeira vez na saúde como um fator social amplo. Daí para o curso era exigido que os alunos tivessem conhecimento de latim, grego e filosofia. A gente percebe já uma elitização do curso, né? Porque imagina, um grande número de analfabetos e a gente ainda tinha exigência de grego, latim e filosofia. Daí, antes de começar o curso em si, eram 3 anos de um curso básico de cálculo, geometria, física, química, história e astronomia. Astronomia, para quem não sabe, é tipo o ensino de cinesiologia atual. E depois o curso de medicina em si. Então, totalizando 8 anos. 3 anos de pré-curso e 5 anos de medicina em si. O primeiro ano era matéria médica, com conhecimento de história da medicina e conhecimento de raízes e plantas. 1 ano de anatomia na prática hospitalar. 1 ano de instituição médica, onde eram desenvolvidas as questões de semiologia, histologia, e 1 ano de estudos sobre teoria de Hipócrates e Boerhaave. O Boerhaave, ele é um praticante ou amante, institucionalizou a medicina à beira do leito, que é o próximo assunto, e 1 ano de ensino clínico e prática hospitalar. Então é bem semelhante em algumas coisas que a gente tem até hoje, né? 1 ano de internato, 1 ano de ANAT. Pensando na medicina à beira do leito, ela é exatamente o que o nome diz, sabe? Uma proximidade ao paciente, uma proximidade do médico em contato com o paciente, escutando as suas angústias, as suas preocupações, as reclamações de acordo com a patologia do paciente, como que está essa evolução, e essa proximidade mesmo. E aí eu deixei duas referências importantes nessa área de medicina da beira do leito, que é o William Osler, um médico canadense do século XIX, e o atual presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que é uma das especialidades que a gente mais vai ver a medicina à beira do leito em prática. Então era isso. Se ficou alguma dúvida, o pessoal pode me procurar, que eu mando o texto por inteiro, que como era pouco tempo, né, acaba ficando meio corrido. Obrigada, bom dia. Giovanni Battista Morgagni. Ele é reconhecido como o criador da anatomia patológica moderna, devido a que ele realizou inúmeras autópsias, expondo más de 500 casos clínicos no seu livro. As contribuições de Morgagni para a medicina foram atrofia hepática amarela aguda, tuberculose renal ou aneurismas. Morgagni deve a primeira descrição precisa de bloqueio cardíaco, conhecida também como doença de Morgagni-Stokes e Adams, o que explica um caso de perda súbita de consciência acompanhada de convulsões. John Hunter, cirurgião e anatomista escocês, ele abriu caminho para a observação e vivência da cirurgia para a medicina. Ele acreditava que o tratamento não poderia ser eficaz se não fosse baseado na compreensão das causas e do mecanismo da doença. Ele foi inoculado com gonorreia, usando uma agulha que estava, sem saber, contaminada com sífilis. Quando ele contraiu sífilis e gonorreia, ele alegou que isso provava sua teoria errônea de que eram a mesma doença venérea subjacente. Devido à reputação de Hunter, o conhecimento sobre a verdadeira natureza de gonorreia e de sífilis foi atrasado, e sua teoria não foi provada errada até 51 anos depois, por meio da investigação do médico francês Philippe Rigaud. Também John Hunter, ele deixou para trás uma coleção de mais de 13.000 peças anatômicas de homens e animais que hoje são preservadas no Colégio de Cirurgiões. Marie-Françoise Xavier Bichat, biólogo, anatomista e fisiologista francês, considerado como fundador da histologia moderna. Por meio da autópsia Bichat, via o tecido como uma estrutura contínua e fundamental de todo o organismo e dirigia sua atenção para ela e não para os órgãos isolados, como indicava Giovanni Battista Morgagni. Ele foi capaz de identificar, descrever e classificar 21 tipos diferentes de tecidos. As contribuições de Bichat para a medicina foram a fundação da Escola Anatómica de Diagnóstico. Também é considerado como o criador da histologia, pelos hallados da sua autópsia, sem ajuda do microscópio, e sugeriu pela primeira vez a existência de um sistema nervoso, independente do sistema nervoso central, na cadeia de gânglios simpáticos. Também ele tem epônimos como a fossa de Bichat, a forame de Bichat, a protrusão de Bichat, a fissura de Bichat, ligamento de Bichat, entre outros. René Teófilo Laennec, o inventor do estetoscópio e mestre da tuberculose. Ele é considerado o pai da escuta ao inventar o estetoscópio. Ele foi um bom filólogo, músico, caçador, desenhista, gravador e administrador, além de ser um bom médico.
Contribuições de Laennec na medicina. A invenção do estetoscópio, que foi um avanço notável, também gerou preocupação na época, pois alguns pacientes consideravam que poderia ser um método cirúrgico, enquanto os médicos consideravam incômodo o transporte. Quanto à descrição das lesões anatomopatológicas, Laennec caracterizou múltiplas em suas excelentes descrições, entre elas bronquiectasia, enfisema, edema e infarto pulmonar. As contribuições de Laennec para o estudo das doenças dos pulmões, coração e órgãos abdominais realmente estabeleceram as bases da clínica médica moderna. Ele examinou e auscultou um grande número de pacientes com tuberculose, para os quais descreveu a grande variedade de sopros pulmonares e os diferentes tipos de estretores respiratórios. Em 1816, Laennec enrolou uma folha de papel em forma de cilindro, aplicou uma das pontas sobre o peito do paciente e a outra em seu próprio ouvido, e ele era capaz de ouvir o coração, de uma forma mais clara e diferente do que jamais ouvirá ao aplicar a orelha nua. Em 1819, Laennec publicou um livro, The Auscultation Mediate, da auscultação mediada. A publicação constituiu em 2 volumes, e nas páginas 7 e 8 do primeiro volume podemos encontrar essa situação que revela a origem do estetoscópio. Dizia que em 1816 foi consultado por uma jovem que apresentava sintomas gerais de doença cardíaca, mas no seu caso a aplicação da mão e a percussão eram inúteis devido ao seu excesso de peso. Ele diz que lembrou de um fenômeno acústico bem conhecido. Se colocarmos o ouvido na ponta de uma trave, se ouve claramente um alfinete arranhando a outra ponta. Rudolf Virchow, considerado o pai da patologia, em 1845, foi o primeiro em demonstrar que as células doentes derivam das células sanas dos tecidos normais. Foi quem primeiro descreveu a leucemia de forma objetiva, além de introduzir os termos trombose e embolia. Em 1847, com seu colega Benno Reinhardt, criou sua própria revista médica, hoje conhecida como Virchow's Archive. Entre 1851 e 1852, publicou 2 estudos iniciais sobre o cretinismo e a malformação cranial. Em 1863, publicou a edição de uma obra sobre a patologia das neoplasias, composta por 3 volumes, e um pequeno livro sobre triquinose. Em 1867, foi publicado finalmente seu voluminoso livro sobre a patologia dos tumores, que continha uma classificação sistêmica das neoplasias baseadas em suas características microscópicas. Descoberta da anestesia. Foi em 1846, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, quando o dentista americano Thomas Green Morton pela primeira vez usou o éter para realizar uma cirurgia. Isto aconteceu no anfiteatro cirúrgico de Massachusetts General Hospital. Embora Morton fosse dentista, estava aí porque tinha idealizado um aparelho inalador de éter. O artefato foi criado a partir do uso de éter inalado para realizar extrações dentárias, imaginando a possibilidade de uma cirurgia sem dor. O dentista solicitou autorização para experimentar seu aparelho em uma cirurgia de maior porte. Morton participou da cirurgia considerada um sucesso e a primeira experiência concreta de anestesia geral. Louis Pasteur fez muitas descobertas no campo da química, principalmente sobre a estrutura molecular de alguns cristais. É considerado o pai da microbiologia moderna e fez muitos avanços nesse campo da biologia, especialmente no conhecimento das bactérias. Descobrir a presença de seres microscópicos é afirmar que, apesar de não serem vistos a olhos nus, eles intervinham em praticamente todos os processos biológicos imagináveis. Foi uma verdadeira revolução na época. Teve 5 filhos, no entanto, 3 deles morreram jovens de febre tifoide, uma doença que causa diarreia e erupções cutâneas e pode ser fatal em crianças. Esse evento determinou sua vida profissional. Por isso, em 1856, iniciou o estudo dos processos de fermentação e descobriu que eles eram causados por micro-organismos, sendo seres vivos e não processos inorgânicos. Ele imaginou que aquecer alimentos poderia matá-los e, realmente, ele percebeu que ao aplicar altas temperaturas ao produto, matava as bactérias e evitava que o consumo desses alimentos causasse intoxicações. Suas contribuições para a ciência. Pasteurização. Até hoje continua sendo um elemento-chave na indústria de alimentos. Na verdade, o leite não pasteurizado não pode ser comercializado. Teoria do germe
de doenças infecciosas. Acreditava que todas as doenças desenvolviam a partir de desajustes internos nas pessoas. No entanto, ele mostrou que as doenças infecciosas se propagam entre pessoas por meio de transmissão de micro-organismos patogênicos e, portanto, desenvolveu curas e formas de prevenção. Processos de fermentação. Mostrou que os micro-organismos podem ser benéficos para a indústria alimentícia e nos permitiu começar a estudar bactérias e fungos de um ponto de vista industrial. Desenvolvimento de vacinas. Também fez grande avanço no mundo das vacinas, especialmente para as doenças de raiva e do antraz. Instituto Pasteur, uma fundação privada sem fins lucrativos com sede em Paris, que conduz com pesquisas de ponta na prevenção e tratamentos de várias doenças infecciosas há mais de 100 anos. Portanto, a partir do que foi mencionado anteriormente, percebe-se que no século XVII a cirurgia não conseguiu decolocar como ciência. Nessa vertente, a posição do cirurgião na sociedade era notavelmente inferior à do médico, com poucas exceções, ainda que os cirurgiãos tenham se tornado essenciais em função da guerra e conflitos frequentes, não atingiram a nível social dos médicos. Além disso, nesta mesma época, o embate entre cirurgiãos, barbeiros e muitos outros profissionais que praticavam alguns procedimentos médicos era persistente. Dentre as atividades previstas aos barbeiros estavam pequenas patologias, feridas, úlceras, hemorragia, mas todas com resultados ineficientes na maioria das vezes. No mais, outros sanitaristas em atividades eram os farmacêuticos, em exercício desde 1617 em Londres, e curandeiros em geral. Nesse sentido, podemos perceber que os cirurgiãos estavam envolvidos nas operações maiores, enquanto que os barbeiros realizavam principalmente curas de feridas e sangramento. Durante o século XVIII, tentou-se dotar a cirurgia de um corpo doutrinário que a representasse, com o intuito de fortalecer a categoria. Já no século XIX, deu-se a fusão da medicina e da cirurgia, o que resultou na sua evolução a um nível de ciência com todas suas implicações. Ademais, é relevante ressaltar que o século XIX viria a ser o século da saúde pública, da asepsia, da anestesia e da vitória definitiva da cirurgia. Por outro lado, Louis Pasteur não estudou medicina, mas pode ser considerado um dos pesquisadores mais influentes da história na área médica. Foi responsável por projetar um método de observação de substâncias químicas por meio de luz polarizada, o qual abre as portas para o estudo de micro-organismos. Somado a isso, o início e o desenvolvimento da anestesia permitiram que as cirurgias tivessem um enfoque qualitativo, já que não seria mais necessário se preocupar com o tempo do procedimento, ainda que posteriormente isso tinha gerado complicações. Outro fator a ser considerado é o desenvolvimento da asepsia e antisepsia, que passaram a permitir cirurgia mais segura. Por fim, a descoberta do raio-x no final do século possibilitou uma abordagem direta das patologias ósseas e permitiu o surgimento de novas técnicas, as quais foram desenvolvidas para intervenções cirúrgicas de órgãos profundos.